Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus e o tema do nosso estudo é este: como servir a Deus. Você sabe? Então vamos aprender. Hoje é um dia bastante abençoado, né? Porque nós vivemos no Espírito. E quando eu falo isso, viver no Espírito é viver na graça de Deus, é viver pela fé naquilo que Jesus Cristo fez e não na carne. Muito bem, vamos entender isso. Você que tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem gostado dos nossos argumentos, porque esses argumentos é bíblico, é uma teologia da graça, né? Então nós vamos lá, vamos aprender com a palavra de Deus. Muito bem. Como servir a Deus? Carta do apóstolo Paulo. Carta aos Hebreus. Muito bem, capítulo 12, verso 28. Observe aí, meu querido. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Vamos segurar a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então tá aí um texto importante para você meditar, que é só dessa forma que você vai agradar a Deus aonde você está adorando, não é? Muito bem. Os evangélicos que vivem na igreja, eles estão servindo a Deus? Vamos para a Bíblia. Versículo 28 de Hebreus 12. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, esse reino não pode ser abalado. Retenhamos a graça. Você vive na graça, você vive na luz, você foi tirado das trevas, as trevas que Paulo fala é a lei, tirado das tensas trevas para a gloriosa luz, que é a graça, teologia da graça. Vamos lá. Então está aqui, versículo para você meditar. Servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós não somos serviçais, não servimos a homens, mas servimos no reino que não pode ser, louvado seja Deus, abalado. Temos segurado, retenhado a graça e por isso estamos servindo a Deus. Muito bem, quando nós estamos numa igreja evangélica, jejuando, fazendo sacrifícios, indo ao monte, não estamos servindo a Deus de maneira nenhuma. Porque está escrito claramente. Vamos lá, Gálatas, capítulo 5, verso 16
e 17. Olha aí o que está escrito aí. Digo, porém, andai no Espírito. Como que é andar no Espírito? Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça, é oposta, é contrária, cobiça o Espírito. E o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então você entendeu aqui o mistério? Versículo de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, o oposto aqui do Espírito é viver na carne. Então, quem vive na carne estava debaixo da lei. Então, os carnais são aqueles que vivam na lei de Moisés, segundo as Escrituras. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, nós não podemos servir a Deus jejuando, consagrando as nossas vidas, porque tudo isso Ele já fez por nós de uma vez por todas na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então tá aí. Se você quer viver na carne, você é inimigo de Deus. Na carne aqui, Paulo referia a lei. E quando nós, dentro da igreja evangélica, estamos cumprindo jejum, lei, estamos cumprindo sacrifícios, fazendo sacrifícios a homens, obedecendo mais a homens do que a Deus, olha aí o que está escrito no capítulo 1 de Gálatas. Volta aí um pouquinho. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se tiver ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Então, quando a gente agrada os homens, as ordenanças humanas dentro da religião evangélica, nós não estamos agradando a Deus. Então tá aí. Nós não devemos estar agradando homens, mas sim a Deus. E como que nós vamos agradar a Deus? Nós vamos agradar a Deus servindo a Ele em espírito. Louvado seja Deus pela fé no sacrifício que Ele já fez na cruz do Calvário. Então, quando a gente observamos aqui o texto da palavra de Deus, nós lemos aqui no capítulo 5, versos 16 e 17 até o 18, que havia uma disputa entre a lei e a graça. A lei se opunha à graça de Deus. Jesus começou o seu ministério no período da lei. Louvado seja Deus. Jesus nasceu no período da lei. Jesus era judeu. Jesus nasceu na carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, então tá aí. Então havia uma desunião. Vamos lá, vamos ler agora Romanos, capítulo de número 10. Romano 10, verso de número 1. Olha o que está escrito aí. Irmãos, o bom desejo do meu coração
é a oração a Deus por Israel. Então, Paulo escreveu essa carta aos romanos gentílicos, mas ele não deixava de pedir por Israel, para a sua salvação. Ele queria que Israel fosse salvo. Israel não era salvo na época que ele escreveu essa carta aos romanos, porque lhe dou testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. Servir a Deus com entendimento é uma coisa, e servir a Deus como serviçal, como cativo. Deus não se agrada daqueles que vivem na carne. Na carne quer dizer lei mosaica, na circuncisão da carne, no jejum, nos sacrifícios feitos no templo. Então, isso não agradava a Deus, porque eles sempre falhavam. E depois tinha que voltar tudo de novo os processos de sacrifício. E Deus já aceitou o único sacrifício, que foi para remir Israel, louvado seja Deus, dos seus pecados. Então, graças a Deus que nós servimos a Deus hoje com entendimento, louvado seja Deus e no Espírito, e não louvado seja o nome santo do Senhor fazendo sacrifício como muitos. O jejum você faz o jejum na carne ou no Espírito? Se for na carne, não é aceito mais por Deus. Você vai para o monte na carne ou no Espírito? Você vai para o monte na carne. Louvado seja Deus, porque você é carne. Louvado seja Deus. E aqueles que querem servir a Deus na carne não vão agradar a Deus. Está escrito. Muito bem, vamos continuar aqui. Versículo 3. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, ele estava falando de Israel, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Acabou a lei, irmão. Cristo chegou, o fim era Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário e o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Você crê nisso? Se você crê, você está agradando a Deus e vivendo com entendimento no Evangelho, que é essas boas novas que eu estou passando a vocês. Muito bem. Se você continuar aqui, é um mistério muito grande, né? Mas o tempo é escasso. Vamos continuar. Servir a Deus com a mente e não com as obras, pagando o preço, né? Louvado seja Deus, sendo escravo, cativo. Está escrito na Bíblia, vamos lá, Efésios capítulo 4, mais na frente aí, você vai achar Efésios, capítulo 4, aí nós vamos ler aqui. Olha o que está escrito aqui no versículo 8. Versículo 8. Louvado seja Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo e o cativeiro, e deu dons aos homens. Esse versículo é fantástico, só que sempre ensinaram errado, né? Cativo é quem está na servidão, servindo. Cativos e o cativeiro. Ele levou o cativo e o cativeiro. Ele acabou com o sistema da lei mosaica, de servir no templo, de viver no templo, enfim, servir a Deus na carne. Acabou com isso. Louvado seja Deus. Então ele levou
o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Já cumpriu, irmão, está cumprido. Todas as coisas ele já cumpriu. Está aqui. Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, se o judaísmo era oposto ao evangelho, tinha que haver um aperfeiçoamento entre os santos. Era por isso que Jesus deu esses dons, levantando esses homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Havia um rompimento entre a lei de Moisés e a graça. Então, para que esse aperfeiçoamento viesse a acontecer, foi levantado esses homens, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo? Os judeus que iam se converter do judaísmo da lei mosaica para o evangelho de Jesus Cristo, a graça, ia se unir, ia fazer um aperfeiçoamento dos santos, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Está entendendo o mistério? Coisa boa. Teologia da graça, hein? Louvado seja Deus. Isso aí foi até que todos cheguemos à unidade da fé. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores, foi até que todos cheguemos à unidade da fé. Quer dizer, judeus e gentios se unissem em um só povo para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Está vendo? A unidade da fé, o qual e ao conhecimento, judeus não consideravam Jesus. Então, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, e a medida da estatura completa de Cristo. Então, precisava dessa união, precisava desse aperfeiçoamento. Então, esses apóstolos, esses dons, eles foram até a união de um só corpo, o aperfeiçoamento, a unidade da fé dessa igreja, judeus e gregos, judeus e gentios. O apóstolo Paulo revelando aqui a palavra com conhecimento, com sabedoria. Vamos lá, vamos continuar aqui. Que coisa tremenda é essa teologia da graça. Como servir a Deus? Você sabe? Será que você está servindo a Deus hoje? Com tudo aquilo que já te ensinaram? Vamos continuar. Como disse Paulo, nós não somos escravos, mas somos filhos, né? Então vamos ler Gálatas capítulo 4, olha aí, Gálatas 4, volta um pouquinho para trás, e você vai encontrar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4,
diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada diferencia do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores. Você está debaixo de tutores, irmão? Faz isso, faz aquilo. Se não fazer, cuidado com a maldição do pastor. Traz para o pastor ungir. Traz a chave do carro. Vou almoçar na sua casa. Tudo isso é tutores, né? Você ainda é menino, mas quando os seus olhos abrir, você entra na graça com tudo, né? Muito bem, mas está debaixo de tutores, curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Tem um tempo determinado, né? Pelo Pai. E esse tempo determinado já chegou. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, tá vendo? Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, da lei mosaica. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, olha aí, nascido de mulher, de uma judia,